Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero começar me apresentando para vocês. Acredito que grande parte de vocês não me conhecem, então preciso começar me apresentando. O meu nome é Ítalo José Rebouças, eu sou professor de Direito Constitucional aqui no longínquo estado do Rio Grande do Norte, terra maravilhosa que está de braços abertos para receber vocês sempre que puderem após a pandemia. Se puderem nos visitar, será um prazer recebê-los, e se puderem passar pela cidade de Mossoró, que é onde eu estou, será um prazer marcar para tomar um café com qualquer um de vocês que venha passar por aqui. Eu sou professor de Direito Constitucional, como eu disse, desde 2006, portanto lá se vão 15 anos nessa vida como profissional. Assim que terminei a faculdade, fui logo dar aula, comecei com 23 anos, estou até hoje dando aula de Direito Constitucional. Em 2017 fundamos um curso preparatório que está aí atuando no mercado já desde 2017. Eu quero começar também agradecendo o convite do professor Flávio Martins para que eu possa também estar aqui contribuindo com vocês nesse congresso que, nesse momento da pandemia, tem um significado que, pelo menos para mim, é um significado muito interessante. A gente está vivendo um momento de um país muito dividido e poder viabilizar um congresso nacional que une todos os estados da federação, com palestrantes dos mais diversos estados, nos dá um significado de que a gente consegue sim fazer uma coisa única, a gente consegue ser um corpo, a gente consegue ter um significado juntos. E quero também começar mandando um abraço muito grande para a nossa professora homenageada, a professora Flávia Bahia, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque sempre trocou ideia comigo de forma muito gentil. Então eu quero mandar um beijo para a professora Flávia Bahia e nossa homenagem com esse evento para você. Bom, o tema da nossa palestra que vocês estão aqui assistindo agora é Efeito Backlash e a Harmonia dos Poderes. Eu quero começar logo com um ponto importante para a gente definir logo um ponto de partida aqui e talvez até tirar um elefante da sala para a gente não ficar sabendo, afinal, do que é que vai tratar essa palestra, como é que isso vai acontecer. É possível que eu tenha aqui dois grupos de pessoas assistindo essa palestra. Primeiro, as que já ouviram falar sobre o efeito backlash, porque esse é um tema muito escolhido ultimamente para vários congressos e colóquios, etc. E talvez estejam esperando que essa palestra também faça mais aquilo que vem sendo feito, que é explicar o efeito backlash, explicar quais são os seus elementos, como ele ocorre, qual é o seu significado. Essa é uma expectativa. Mas também é possível que a gente tenha aqui dentro um conjunto de pessoas que nunca ouviu falar de efeito backlash e está, na verdade, esperando uma palestra que explique o que é efeito backlash, quais são os seus elementos, qual é o seu significado, etc. Quero começar logo dizendo que nenhum nem outro a gente não vai atender a expectativa. Eu não tenho a pretensão de atender a expectativa de explicar minuciosamente o que é o efeito backlash, quais são seus elementos e tentar dar a ele um contorno doutrinário. Eu vou partir de um conceito de efeito backlash que eu já vou apresentar para vocês, e a gente vai tentar entender rapidamente, apenas para entender ele como elemento importante para o que a gente vai falar aqui. E a partir da compreensão desse conceito que a gente vai colocar no começo, é que eu vou problematizar o efeito backlash em cima de outra perspectiva. Fique aí até o final, você vai ver como é que a gente vai fazer isso. Bom, o que é que a gente deve entender por efeito backlash? Esse, como eu disse, é um conceito que vem sendo tratado e discutido por várias pessoas. Esse é um conceito que foi mencionado algumas vezes no direito norte-americano e que chegou ao Brasil. Sobretudo aqui eu quero fazer jus a essa pessoa, pelo menos de minha parte, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso aqui no Brasil, o professor George Malmenstein, que aliás é um dos palestrantes do Congresso. Eu recomendo a vocês que vão lá e busquem a palestra do professor George Malmenstein, que é aqui do Ceará. Basicamente, o efeito backlash é uma reação, um contra-ataque, um ricochete da sociedade, da população, de setores sociais a uma decisão judicial proferida em um tema sobre o qual não há ainda um consenso social, ou uma tranquilidade de compreensão na sociedade. Então, basicamente, a gente está falando de uma situação em que a Suprema Corte decide sobre algo, sobretudo sobre um tema sobre o qual não há ainda um consenso social, decide num processo que envolva um tema ainda polêmico, ainda sensível na sociedade. E essa decisão apresenta um conteúdo mais progressista, no sentido de olhar e de avançar com o direito para uma postura mais, digamos, inovadora, vanguardista.
E essa decisão judicial provoca, de outro lado, uma reação de setores da sociedade que entendem que não é adequado que o Supremo Tribunal Federal, que o julgador, que o órgão judiciário, que o Poder Judiciário tome esse tipo de dores ou assuma esse tipo de postura, e essa reação social ela vai tentar se credibilizar para tentar modificar a decisão judicial em outro momento. Esse processo ele ocorre de várias formas, tá? Desde o momento em que há a primeira reação da sociedade com a discussão do tema, sobretudo por setores mais conservadores, passando também pela eleição de novos representantes que, alimentados por esse discurso mais conservador e de reação à decisão judicial, conseguem se colocar como representantes dessa classe que não está satisfeita. Então, funciona mais ou menos assim, o STF decide, por exemplo, a favor de um tema X, a reação social é contrária e todas as pessoas que se colocam como representantes dessa reação contrária se potencializam como possíveis eleitos na próxima eleição. Desde esse movimento político aqui de reação, passando também pela nomeação de novos ministros para a Suprema Corte, para que ela possa ser preenchida por novos nomes que não sejam adeptos daquela visão que deu origem àquela decisão anterior, e também a consagração disso em decisões judiciais posteriores, com a Suprema Corte mais renovada, oxigenada e alimentada por essa reação social, venha depois a apreciar o mesmo tema, aquele mesmo tema que lá atrás produziu aquela decisão mais vanguardista, mais progressista, e dessa vez, nesse segundo momento, produz uma decisão que contraria aquela decisão anterior e promove o que se costumou chamar, se convencionou chamar, a doutrina chama de um retrocesso social, um retrocesso constitucional na proteção daquele direito que se pretendia tutelar. Parece um pouco complicado, mas se eu pudesse resumir, eu resumiria basicamente dizendo o seguinte: o Poder Judiciário vai lá, mete o bedelho num tema complicado, a reação social é intensa e um conjunto de instrumentos são utilizados para promover essa modificação no entendimento judicial. Essa reação, esse contra-ataque é chamado de efeito backlash da jurisdição. É um efeito inesperado, talvez até esperado, talvez até calculado, talvez até previsto, mas é um efeito que ele não decorre diretamente de um efeito previsto juridicamente para uma decisão judicial. As decisões judiciais, como vocês sabem, elas têm efeitos, têm eficácias jurídicas, né? Uma delas não é causar frisson social, ela acaba produzindo, mas esse não é uma tentativa, nenhuma visão, nenhum interesse do julgador. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso. Bom, vamos tomar por base esse conceito inicial aqui. Talvez alguns de vocês pensem, beleza, entendi o que é backlash, passo para a próxima. Fica aí com a gente, porque o mais interessante do efeito backlash é a gente problematizar isso. Problematizar em que sentido? Como é que isso acontece, em qual contexto isso está inserido e quais são as consequências para que esse tema tenha um tratamento adequado? Então eu vou encaminhar aqui essa nossa conversa, esse nosso papo, ele vai ter 3 partes. A primeira parte é o que eu estou chamando de ponto de partida. Vamos começar desse ponto aqui, que é o nosso ponto inicial, para a gente se encontrar mais na frente, num caminho do meio, no meio do caminho, como eu estou chamando aqui nas minhas anotações, o meio do caminho, e depois uma visão do fim da pista, uma visão do fim da trajetória, pelo menos para que a gente possa olhar para onde tudo isso aponta no cenário constitucional contemporâneo. Bora lá? Tudo isso foi só a introdução, então fica comigo aqui um pouquinho mais para a gente conversar sobre o efeito backlash e a harmonia dos poderes. Bora! Então, seguinte. O nosso ponto de partida é a pergunta básica de o que são direitos fundamentais, para que eles servem, ou seja, qual o papel exercido pelos direitos fundamentais e como eles nascem. Então, o nosso ponto de partida aqui é um olhar sobre os direitos fundamentais. O primeiro ponto inicial é dizer que os direitos fundamentais são elementos de limitação da atuação do Estado. É muito importante se dizer isso. Embora possa parecer um conceito simples,
mas muita gente ainda costuma achar que os direitos fundamentais eles se dirigem aos indivíduos, aos particulares, e que fulano não pode falar mal de cicrano no Facebook porque a Constituição não permite. A Constituição ela não foi feita para regular a vida dos indivíduos. A Constituição ela não regula o que eu posso ou não posso fazer. Eu sei, parece estranho você ouvir isso de um professor de direito constitucional. Esse cara está dizendo que a Constituição não é para mim, ela não se dirige a mim. Mas é isso mesmo, a Constituição ela não foi feita, elaborada para regular a sua vida, aquilo que você pode ou não pode fazer. A Constituição foi feita por completo para regular o funcionamento do Estado. É para ele, o Estado, que a Constituição se dirige. É para regrar o funcionamento estatal que todas as normas constitucionais existem. Portanto, o conjunto de direitos fundamentais que nós temos na Constituição servem para que possam ser utilizados como instrumentos de proteção do indivíduo contra os avanços ou o arbítrio do Estado. É uma espécie de escudo protetivo para que o Estado saiba até onde ele pode ir, ele, Estado, não eu, não você, ele, Estado, interferir na vida dos indivíduos e da coletividade. Portanto, o primeiro ponto aqui é esse, os direitos fundamentais servem como elementos de limitação da atuação do Estado. Ok. Segunda coisa ainda dentro desse cenário, como os direitos fundamentais surgem, como eles nascem, como nascem os direitos fundamentais. E aqui um ponto muito importante para a sua reflexão. E, aliás, eu sempre acho que congressos como esse são muito mais pontos de reflexão, pontos de estímulo ao pensamento, do que propriamente um lugar onde você vai encontrar respostas prontas para os problemas que você vai querer discutir. Aqui a gente está querendo mesmo é causar dúvida para você. É muito mais interessante para a gente provocar você a fazer as perguntas certas do que lhe dar as respostas adequadas, que talvez mudem com o tempo a partir de outras reflexões. Como surgem os direitos fundamentais? Como eles nascem? E qual é a reflexão importante aqui? A reflexão importante que você deve fazer nesse momento é que você não deve nunca esquecer que o direito é política. Direito é, sim, ideologia. Direito é um produto, um instrumento de uma movimentação política. Eu não estou falando de partidarismo, eu não estou falando de política partidária, nem sigla ou agremiação de partido político. Eu estou falando em política como exercício do poder. Todos os conceitos jurídicos que você conhece, todos mesmo, são conceitos definidos a partir de um viés político que domina o direito naquele momento histórico. Se a gente mudar a história, se a gente variar os perfis históricos, as escolhas políticas do momento predominante serão outras, as visões ideológicas do momento serão específicas e você vai perceber que isso tem um reflexo muito forte nos próprios conceitos jurídicos, porque direito é política. Todos os conceitos jurídicos que são postos são escolhas político-ideológicas. São movimentações estatais para transformar em normativo um conceito político-social dominante. Achou que é bobagem o que eu estou falando? Então eu vou dar a você um exemplo muito simples. Sabe aquele conceito que você aprendeu na faculdade? No começo da faculdade, estudando direito civil, o professor, a professora passou na sua sala dando aulas sobre direitos e personalidade e ele simplesmente, ou ela, a professora, disse que as pessoas têm personalidade? Ok, e você ficou assim, tá bom, aceito isso de bom grado. Você já parou para pensar qual é o critério utilizado para o direito para dizer que algo ou alguém tem personalidade? Ah, personalidade é o atributo de quem é pessoa. Tudo bem, você está bem, decorou bem as frases que a professora disse na aula. Eu estou indo além disso. Você já parou para pensar o que faz o direito definir algo ou alguém como pessoa? Ah, professor, que viagem você está fazendo, né? Porque pessoa é isso aqui, ó, ser humano, ser humano. E como é que você explica que escravos e mulheres não tinham personalidade há algum tempo atrás? Eles são ser humano. É muito fácil olhar para uma mulher, para um negro durante a escravidão e ver que era um ser humano. Mas o direito não reconhecia neles o direito à personalidade. Escravos e mulheres eram vistos dentro do ramo do direito que tratava o direito das coisas.
Simples assim. A decisão política predominante naquele momento achava adequado considerar escravos, em algum momento, em outro momento mulheres, como aleijados, como fora do ideal da personalidade que se escolhia naquele momento tutelar pelo direito. Se você entendeu o que eu estou querendo dizer, passe a perguntar quais coisas ou quais instrumentos ou que algos atualmente estão de fora do conceito de personalidade e são tratados por nós como coisas, como res, mas que na verdade deveriam receber o tratamento jurídico de pessoas ou, de pelo menos, agentes dotados de personalidade, figuras jurídicas que têm personalidades protegidas. Parou para pensar? Eu vou lhe dar 2 exemplos, muito simples, que talvez estejam na sua base de convivência nos próximos anos. Primeiro, pets. Já parou para pensar nisso? Se eu pegar uma caneta aqui agora e quebrar na sua frente, muito dificilmente você vai dizer para mim: ah, mas não quebre a caneta não, ela vai sofrer, a bichinha. Mas eu estou quebrando uma coisa, direito de propriedade. Eu posso quebrar essa cadeira, essa câmera, esse computador, qualquer coisa aqui. Você não vai me... No máximo, você vai dizer que eu estou ficando louco, mas não vai ter pena do instrumento que eu acabei de quebrar. Mas esse é o... Eu não quero exagerar. Se eu ferir um cachorro ou o seu gatinho, você certamente vai dizer que o bichano lá sofreu. Mas ele recebe o mesmo tratamento jurídico que a caneta e a câmera que está me filmando nesse momento. Todos dois estão no ramo do direito, chamado direito das coisas, e não recebem nenhuma proteção jurídica de personalidade. Nenhuma ainda, porque a jurisprudência já está avançando no sentido de tratar pets com algum grau de personalidade, tanto é verdade que já se discutem ações judiciais, por exemplo, guarda de cachorro, guarda do gato, e guarda é um instrumento ligado a direito de personalidade. Se fosse para tratar coisa, seria condomínio, direito de propriedade, mas não se aplica o estudo da guarda. Por que que de repente não, né? Mas por que que o Poder Judiciário se movimenta para proteger a questão dos pets com um instrumento de direito de personalidade? Discussões políticas, força política, debate político. De novo, esquece essa história de que política é a politicagem que você conhece. Eu estou falando de política como instrumento de poder. De alguma forma, um grupo social que tem voz consegue falar em nome dos bichanos, dos pets. E essa luta social vai fazer surgir os direitos. Portanto, de onde brotam os direitos? Brotam da luta política. Quer você queira, quer você não queira. Quer você goste, quer você não goste. Os direitos femininos foram conquistados pelos ideais feministas. Os direitos dos negros foram conquistados pelas lutas antirracistas. E nós temos diversas outras lutas acontecendo nesse momento para que se possam conquistar novos direitos. E aí uma segunda coisa. Sem luta política, sem discussão política, sem efervescência política, não se conquista direitos. Então esse é o segundo ponto. Os direitos fundamentais, como eu disse a vocês, em primeiro lugar, surgem para limitar a atuação do Estado e, em segundo lugar, os direitos fundamentais surgem das lutas políticas, porque direito é política. Tudo bem até aqui? Terceiro ponto ainda nessa introdução. Se os direitos fundamentais surgem dos ideais políticos, das lutas políticas, as tensões políticas são importantes para a construção do direito. Captou aí? Se os direitos fundamentais são importantes conquistas das lutas políticas, as tensões políticas são muito importantes para a sobrevivência do próprio direito. Existe uma autora espanhola chamada Chantal que ela fala que você imagine que os lados políticos opostos estejam segurando uma corda para puxar a corda e esticar ela como se fosse uma guerra de corda. Não é esse o nome, eu estou esquecendo o nome que faz você puxar. Queda de braço? Não, agora eu esqueci o nome, enfim. Enfim, puxar a corda dos dois lados. Desculpe aí, a minha infância já vai um tempinho. Esse eterno puxar a corda dos dois lados é que faz com que a luta sobreviva. Se um dos dois lados vencer, ele faz da corda o que ele quiser, porque ele já se mostrou mais forte, pode pegar a corda, bater no outro, açoitar, enrolar, enforcar, porque ele se mostrou mais forte.
O que nos faz pensar que a sociedade pode progredir é ver que ora a corda vai mais para um lado, mas ora ela vai mais para o outro, mas em nenhum momento ela se rompe ou um dos dois lados se acha plenamente vencedor. Essas tensões políticas, esse tensionamento da corda política é uma realidade inevitável. E é ele quem faz o combustível para a sociedade se desenvolver e produzir direitos fundamentais e regrar funcionamento estatal e conquistar novos direitos e eliminar direitos antigos e consagrar novas lutas e consagrar vitórias e tirar derrotas. Bom, mas o que é que isso tem a ver com o efeito backlash? É que no meio disso tudo, no meio de todas essas tensões estatais, no meio de todo esse alvoroço estatal, está o Estado, está a figura do Estado como sendo um instrumento que precisa consagrar e proteger direitos. Olhem as duas expressões diferentes aqui, ó. Consagrar direitos, proteger ou tutelar direitos. Os direitos só podem ser tutelados se eles antes forem consagrados. Ninguém tutela o que não existe. O grande problema é que o Estado tem muitas limitações. Esse esquema de divisão que nós tivemos em separação do Estado numa função legislativa, numa função judiciária, numa função executiva, por mais que possa parecer um esquema de organização perfeito, útil, excelente, muito bem movimentado, porque os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. Cuidado com as frasezinhas que você aprende na faculdade, que parecem ser frases muito simples, e você repete elas e você nunca problematizou essas frases. Talvez você nunca tenha parado para pensar o significado de independência, e não estou falando daquele significado que o seu professor explicou na sala, não, tá? Aquele que ele diz, os poderes são independentes na medida em que um não depende do outro. Isso não diz nada. O que significa essa independência e o que significa essa harmonia do ponto de vista filosófico? Por que se diz que o Poder Judiciário não pode interferir nas decisões do Legislativo? Por que se diz que o Executivo não pode interferir nas decisões do Legislativo se isso ocorre todo dia? E não é que ocorre porque está errado, não. Ocorre porque ocorre. Quem é que sanciona ou veta as leis do Legislativo? O Executivo. Quem é que pode declarar inconstitucional as leis do Poder Legislativo sancionadas pelo Executivo? O Judiciário. Como é que a gente diz, então, que os poderes não interferem uns nos outros? Interferem, sim, diariamente, mas interferem com limitações. É a compreensão dessas limitações, atentem bem, é a compreensão das limitações dos poderes, das funções estatais, que faz você entender o que significa a harmonia entre os poderes. A harmonia é o funcionamento das funções estatais dentro dos seus limites. Qualquer funcionamento de qualquer dos poderes fora dos seus limites gera o contrário de harmonia, que é a desarmonia jurídica. Portanto, o ponto que a gente está aqui tratando é, ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de lutas políticas consagrarem direitos, eu tenho limitações no funcionamento do Estado. O Estado é limitado por natureza. Os poderes estatais, as funções estatais têm limites. As funções estatais são limitadas. Você deve imaginar uma série de aspectos dessas limitações. Para nós aqui, o que nos interessa nesse momento a respeito dessas limitações é o seguinte, e aqui nos encontramos no meio do caminho. Sair dessa ponto inicial, vamos para o meio do caminho. É que essa dinâmica social ela é muito acelerada, muito mais acelerada do que a própria capacidade do Estado burocrática. O que eu quero dizer com isso é que a organização estatal constitucional feita pela Constituição, por mais que seja atual, renovada, emendada, contemporânea, ela nunca vai ser suficientemente adequada a acompanhar as mudanças sociais da dinâmica da aceleração social. Tem um pensador chamado Hamart Rosa, que eu sugiro que vocês depois possam pesquisar, que ele trata sobre as acelerações
da história da sociedade e como essas acelerações elas influem no direito. Vou pegar apenas uma perspectiva do Rosa para dizer a vocês o seguinte: imagine que a dinâmica social está passando ali do nosso lado de Ferrari e a nossa estrutura burocrática estatal está vindo aqui num carrinho, devagarzinho, olhando tudo o que está acontecendo e percebendo, olha lá, tecnologia, carro voador, leitos, não tem leitos de UTI numa pandemia, olha só, inseminação artificial assistida, inteligência artificial, e a gente não consegue acompanhar a dinâmica disso. Essa é a nossa existência. Uma sociedade profundamente dinâmica, um Estado burocrático limitado, como deve ser, porque esse é um Estado que a gente conhece. As limitações estatais e a dinâmica social são, de certa forma, absolutamente incompatíveis entre si. Esse é um ponto muito importante para a gente considerar. A pergunta é: como eu consagro direitos fundamentais advindos dessa luta política, consagro, tutelo e protejo numa sociedade extremamente dinâmica como essa, que todo dia muda as lutas sociais, todos os dias muda as novas pautas, ao mesmo tempo em que eu preciso fazer isso por meio do funcionamento estatal burocrático limitado? Como dar vazão às conquistas, às pretensas conquistas? Como dar vazão aos pretensos novos direitos? Como dar vazão aos direitos das minorias? Como dar vazão às lutas políticas minoritárias mais existentes e cada vez mais velozes e cada vez mais visíveis? É importante que a gente lembre que a gente está falando de uma sociedade digital. As vozes sem a digitalização têm um impacto, têm um decibel. Se vocês imaginarem o que é fazer uma movimentação, o que era fazer uma movimentação política há 20 anos, que precisava ir para a praça e precisava torcer para a autoridade pública saber que o jornal publicou essa movimentação, isso tem um impacto na estrutura social. Agora, isso hoje, com cada um de nós com uma rede na mão, podendo transmitir na sua própria TV pessoal, que é eu não vou dizer o nome das redes sociais, mas que são as redes sociais, isso tem outros impactos. Como consagrar direitos dessa dinâmica social movimentada, ao mesmo tempo em que o poder burocrático estatal é não apenas limitado, mas também deslegitimado? E do que é que eu estou falando? A descrença na política e a descrença no poder judiciário. As pessoas simplesmente acreditam que a política é feita para que os maus prevaleçam e as pessoas acham que juízes e juízas estão toda hora pensando em como fazer o mal amanhã. Essa descrença na representação, essa descrença no poder judiciário, essa amplitude das proteções de direitos previstos na Constituição e essa dinâmica social movimentada torna incompatível o jogo político-social de construção dos direitos fundamentais. Aqui a gente se encontra no ponto fundamental da nossa palestra. Eu já estou me encaminhando para o final. É porque é exatamente esse choque de tensões que faz com que alguns direitos fundamentais não consigam ser consagrados no âmbito natural, digamos assim, da classe política majoritária e precisem que outras vozes os assumam para que eles sejam vistos, considerados como lutas políticas relevantes. Imaginem os direitos das pessoas homossexuais se esses direitos dependessem exclusivamente da proteção jurídica dada pelos parlamentares, ou pelas classes parlamentares, ou pelas casas legislativas. Seria preciso que, das duas, uma, ou esses grupos interessados nesses direitos conseguissem eleger representantes suficientes para aprovar as suas leis. Portanto, não é eleger um ou dois, mas eleger a maioria das casas legislativas. Ou seria importante que aquelas pessoas que a princípio não estão dentro do panorama da proteção dessas regras entendam isso como uma parte importante da construção do direito e se coloquem como parceiros dessa luta. De qualquer forma, esperar pela proteção jurídica dada pelo Poder Legislativo tem uma dinâmica, que não é a dinâmica da sociedade. É nesse ponto,
É nesse cenário que entra o poder judiciário como um locus para a conquista de direitos fundamentais. Não o local adequado, não o local essencialmente previsto para isso, mas como uma trincheira, como diz o místico Marco Aurélio, a última trincheira da cidadania, uma trincheira possível na conquista de direitos fundamentais que não são consagrados pela via representativa majoritária. Nesse momento em que o Poder Judiciário se coloca como um poder estatal que também precisa consagrar direitos fundamentais, a produção de decisões judiciais mais progressistas sobre temas sobre os quais a sociedade ainda não causou, não gerou ou não teve uma concordância absoluta, vai gerar uma reação adversa dos grupos sociais que não se sentem representados por essa decisão. E aí nós temos duas perguntas importantes a respeito desse efeito backlash, dessa reação social, desse contra-ataque da sociedade à decisão judicial, que foi, na verdade, talvez a única possível diante da inércia da representação legislativa, que não tinha interesse em tutelar aqueles direitos. Lembrem, a classe política é do ideal majoritário. O ideal majoritário consagra direitos fundamentais a partir de uma premissa: a possibilidade de eleição nas próximas eleições, a possibilidade de conquistar mais votos, a possibilidade de ser vistos com aplausos. O ideal majoritário necessita do aplauso e da aceitação. O ideal constitucional jurídico dogmático, que está, pelo menos em tese, previsto nas cortes constitucionais, é de consagração dos direitos fundamentais a partir da proteção da dignidade da pessoa humana. Portanto, não se preocupando se isso vai agradar A, B, C, D, a maioria ou a minoria. A discussão básica aqui é a seguinte: essa reação social, esse chicote, esse contra-ataque social a essa decisão contra-majoritária, é inevitável? Seria inevitável? Haveria uma possibilidade do Poder Judiciário evitar tratar de temas para evitar o efeito backlash? Ou será que a sociedade deveria entender que o contexto é esse que a gente acabou de falar e que decisões sempre vão surgir para todos os lados, porque a corda nunca arrebentará de um lado só, ela precisa estar em constante tensão? Em outras palavras, essa reação, o efeito backlash, é um fenômeno evitável? Desejadamente evitável? Ou não? É um fenômeno inevitável do contexto da sociedade e nós precisamos lidar com ele. Pensa nas decisões mais polêmicas do STF que você viu nos últimos anos, ou nos últimos meses, ou nos últimos dias. Houve debates sobre elas no Facebook. Eu tenho certeza que o seu grupo do WhatsApp da faculdade pegou fogo. A pergunta é: isso é ruim? Deveria acabar? Ou isso é da nossa convivência? É assim? Será assim? E sempre será assim a partir do momento em que a aceleração social produz uma série de contextos, uma série de disputas políticas, uma série de tensões políticas, e é isso que nos faz ter combustível para continuar. Esse é o primeiro aspecto. Ao meu ver, sem querer dar a resposta para isso, porque eu não vou ter a resposta para isso, mas ao meu ver, o contexto social ele é sempre inevitável. Ele pode ser moldável, ele pode ser articulável, mas eu não posso evitar fatos. Os fatos são só. Eles são e pronto. A partir deles, tudo é construído. Mas eu não tenho como evitar essas dinâmicas sociais que são fruto do que a gente vive. E a segunda pergunta sobre o efeito backlash e essa questão da harmonia é: qual é a consequência disso? Saber que o efeito backlash é um efeito possível. Qual é a consequência disso? Para a gente não terminar sem nenhum exemplo, antes de eu passar para o efeito possível, vou dar um exemplo, talvez um dos mais atuais. Em 2015, se eu não estiver enganado, 2016, uma lei do estado do Ceará foi declarada inconstitucional. A lei do estado do Ceará regulava a prática da vaquejada.
E essa lei que regulava a prática da vaquejada foi declarada inconstitucional porque, na visão do Supremo Tribunal Federal, a prática do esporte vaquejada era algo que violava o meio ambiente. Atenção, a declaração de inconstitucionalidade dessa lei cearense, ela não se deu por por situações formais, por motivos formais, a competência para legislar, não. Se vocês pegarem o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator da causa, para ler, vocês vão ver que o ministro Marco Aurélio diz que a prática do esporte em si é de maus tratos. Ele tem uma passagem do voto dele que eu acho super interessante, que ele diz assim, ó, pegar um animal, colocar ele para correr, para depois puxar pelo rabo e derrubar, não, e isso é a vaquejada, não tem como fazer isso de um jeito que não configure maus tratos. O que é que ele estava dizendo ali? Que não tem como salvar a lei. O problema não está na lei, está na prática. E aí a lei foi declarada inconstitucional. A reação veio da sociedade, o efeito backlash foi aumentando, foi se formando, e a reação seguinte foi conseguir, via Congresso Nacional, uma aprovação de uma emenda à Constituição que diz que as práticas desportivas que utilizem animais podem até ser cruéis, mas não poderão ser consideradas cruéis se elas tiverem caráter cultural, mesmo que sejam cruéis. É isso, mais ou menos isso mesmo. A prática desportiva pode até ser cruel, mas se ela tiver caráter cultural, você não vai poder dizer que ela é cruel. Criou o que a gente chama de crueldade normativa, que é a crueldade que pode existir, mas a lei vai considerar como não cruel. É uma crueldade que vai doer na vida real, mas a vida jurídica, o plano jurídico, ele vai dar a ela um aspecto de legalidade. Essa foi a reação que aconteceu lá no Congresso Nacional. Reação seguinte, 5 ações diretas de inconstitucionalidade já foram propostas contra essa ADI. E o Supremo Tribunal Federal vai julgar essas ADIs nos próximos meses, anos talvez. O efeito backlash ele começou com a reação social, ele passou pela aprovação da emenda constitucional e ele pode se concluir com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, definindo que, desculpe aí, a gente errou antes, na verdade, não é maus tratos. E aí, fazendo a reviravolta e definindo que a utilização de animais na prática vaquejada não causa maus tratos aos animais. A pergunta aqui é a seguinte, será que o Poder Judiciário pode, para evitar que isso aconteça, e percebam, se o STF voltar a discutir a questão da vaquejada e vier a decidir que a vaquejada é constitucional, a decisão judicial lá de trás, ela acabou sendo o instrumento principal que consagrou a violação ao meio ambiente. Se não fosse a decisão judicial, a gente não teria a confirmação de que pode usar animais desse jeito. Eu não estou defendendo aqui a vaquejada ou condenando a vaquejada. O que eu estou querendo dizer é que, nesse sentido, a utilização dos animais para aquela prática que é nociva, ela vai ter uma proteção estatal, é uma escolha política. Eu falei sobre isso no começo. Uma proteção estatal para um ok, para um tudo bem, pode utilizar. Nada impede que daqui a alguns anos, evoluindo a dinâmica política dominante, essa prática seja vista como abjeta, como ruim, como prejudicial. Porque, como eu já disse a vocês, direito é política. E aí a pergunta é, o Poder Judiciário poderia ter evitado isso? O julgador pode, considerando visível uma reação contrária àquela sua posição, evitar decidir contrário aos interesses majoritários, decidir conforme o aplauso e nunca conforme a vaia, e nunca a decisão judicial. O que eu estou propondo aqui, discutindo com vocês será que o julgador deve abrir a janela do gabinete, olhar lá fora e meio que perguntar, e aí galera, vocês querem que eu faça como para não desagradar vocês? E vocês depois não vierem reclamar? O julgador pode se antecipar a esse backlash e evitar que ele aconteça, simplesmente mudando a sua perspectiva de decisão para evitar o backlash? Seria legítimo isso?
Seria legítimo um julgador, uma decisão judicial que tentasse evitar o backlash a partir da sua previsibilidade. Percebem como tem temas interessantes a ver aqui? O que é fato, e eu confesso a vocês que eu já estou pensando em acabar, porque já estamos aqui com bastante tempo e vocês têm muitas palestras para assistir, mas o que é fato é que o estudo do direito constitucional, o estudo dos direitos fundamentais, o estudo dos limites do poder estatal e o estudo dessa relação de todas essas figuras com o contexto social só pode ser feito a partir de uma visão macro, uma visão ampla de direito, e não uma visão tecnicista e profundamente limitada de que o direito é código, constituição e processo. Para a gente encerrar, só um recado para vocês que eu acho esse recado importante. Eu tenho dito bastante nas minhas aulas isso. A gente costuma dizer que direito é uma ciência humana. Eu faço direito, eu sou da área de humanas. Na verdade, a gente está mentindo para a gente mesmo, né? Porque de humanas o direito está longe. Porque o que a gente mais vê em direito é um tecnicismo exagerado e uma aversão às discussões mais amplas sobre humanidade, sobre empatia, sobre filosofia, sobre sociologia. Ou você assistia às aulas de sociologia e filosofia do mesmo jeito que assiste às de direito penal? A gente costuma dizer que direito é uma área um ramo das ciências humanas, mas na verdade a gente costuma relegar o direito a um ramo à parte, tecnicista, codificado, extremamente frio, calculista e desplugado de um conjunto de discussões profundamente relevantes para a nossa formação completa. É aqui que se insere a discussão do efeito backlash, porque só vai ser possível discutir toda a dimensão do efeito backlash, por que ele acontece, como ele acontece, quais são as consequências, como encarar a harmonia dos poderes diante dessa factualidade que é a reação diversa de setores da população. Só vai ser possível fazer isso a partir do momento em que você se abre para compreender sociologia, teoria do Estado, antropologia, filosofia do direito, filosofia da linguagem e as mais diversas passagens que a gente costuma ignorar. Então eu queria estimular vocês a pensarem sobre esse tema. Quem tiver interesse, me acompanha lá nas redes sociais. Eu estou lá na rede social no Instagram, @curso_Ítalo Rebouças, @curso_Ítalo Rebouças. Será um prazer conhecer vocês lá, aumentar esse papo, poder continuar. E qualquer coisa, procura a gente aqui. Depois que passar a pandemia, venham conhecer as praias e me comuniquem para a gente tomar um café, tá bom? Tchau, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu!